Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais sobre Pogba, hein? Porque agora tem uma empresa que gostaria de bancar o salário do jogador francês e o clube se prontificou imediatamente sobre isso. Você vai ver o salário que essa empresa estaria disposta a pagar. Será que o francês vem mesmo? Eu tô para te dizer uma, hein? Existem conversas e ele está sendo monitorado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pogba segue dando assunto e sendo assunto. O jogador vem trabalhando fisicamente, né? E mais uma vez hoje nos seus stories ele repostou uma foto que ele tinha postado já com a camisa, com as cores e o símbolo do Brasil, malhando, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype, a gente já falou sobre isso. Ele já se ofereceu naquele papo lá com Danilo Gentili e o Luva de Pedreiro. Mas não é só isso, não é só isso. Existem conversas. O Augusto Melo segue negando e está tudo certo ele negar, como eu já falei para vocês, não é ele quem negocia. E é óbvio que depois da questão Gabigol ele aprendeu. Ele nega e daqui a pouco se ocorreu o anúncio, pois é, veja bem, as coisas andaram, avançaram. Sobre isso, o Pedro Ramiro, jornalista da Rádio Bandeirantes, disse que as conversas evoluíram. Agora, até onde elas evoluíram, eu não consegui apurar, eu não consegui entender até onde houve evolução. O que eu sei é de contatos. Contatos para saber como está, com o staff, qual seria a possibilidade, quando que ele poderia jogar, aquela busca de informações, o que está acontecendo, ele tem outros mercados, porque o GE tem uma informação do staff do jogador de que a prioridade dele seria a Europa, e é natural que isso aconteça. Tá? O Memphis Depay provavelmente priorizou a Europa, o Luis Soares, antes de vir para o Grêmio, provavelmente priorizou a Europa e outras possibilidades também, inclusive os Estados Unidos, mas ele acabou jogando no Grêmio antes de ir para lá. O Memphis Depay optou por vir ao Corinthians, entre outros tantos astros que em algum momento falam assim, mesmo que seja a segunda, terceira opção, caramba, o Brasil pode ser uma boa possibilidade, até pelos salários que estamos pagando aqui. Pois bem, aí no meio de tudo isso, a empresa Fatal Model, que vocês já devem ter ouvido falar, é um anunciante aí de alguns clubes do Brasil, de algumas competições, que tem placas publicitárias aí em alguns estádios do Brasil, que inclusive é um patrocinador do Vitória e que teria ajudado lá na contratação do Luan, que era do Grêmio, Corinthians e tudo mais, e que acabou jogando apenas, acho que meia dúzia de jogos lá e acabou se desligando do Vitória, mas o Vitória foi um parceiro comercial, a Fatal Model foi um parceiro comercial do Vitória. É uma empresa de acompanhantes de luxo, é exatamente isso que você entendeu, e que está dentro do futebol para poder investir e, obviamente, ter retorno, né? Não me cabe aqui julgar, tá? Só estou trazendo a informação. A Fatal Model disse o seguinte: gostaríamos de manifestar nosso interesse através de uma nota oficial e um e-mail enviado para o Corinthians, tá? Gostaríamos de manifestar o nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente se mostra como uma oportunidade única para todos os envolvidos, apontou Nina Sag, diretora da Fatal Model. A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Desta vez enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já estava na nossa lista de interesses. Ou seja, é uma aproximação. Eles gostariam de patrocinar o Corinthians em algum momento. Obviamente eles querem espaços na camisa. Tem o omoplata aqui que está vago. Pode ter uma faixa central que fique vago na sequência. Obviamente não é uma questão de master, né? Que a patrocinadora master, que é uma casa de apostas, deposita um dinheiro considerável. Mas eles querem, obviamente, uma contrapartida. Eles investiriam num jogador midiático e buscariam uma compensação com espaço na camisa. E aí não seria barato, né? Segundo informações, a empresa estaria disposta a bancar um salário na casa dos 3 a 4 milhões de reais por mês. Só a empresa. Vale lembrar que no caso do Memphis Depay, a patrocinadora Master banca 80% do salário do Memphis, o restante do Corinthians. E está tudo bem, fica um valor menor para pagar. Se a Fatal Model se propõe a pagar de 3 a 4 milhões de reais, só ela, o Corinthians poderia contratar tranquilamente um jogador na casa dos 5 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. E claro que o Corinthians está olhando
o Pogba como um jogador midiático que pode dar retorno, e a própria patrocinadora Master também já foi acionada nesse sentido, se houvesse a possibilidade. Inclusive auxiliou na aquisição do goleiro Hugo Souza, né? No pagamento à vista, já que houve todo aquele imbróglio, o Flamengo não queria liberar, as garantias e tal, a patrocinadora Master foi lá e disse, não, tá bom, tá aqui o dinheiro, e o Corinthians adquiriu o goleiro Hugo Souza. Pois bem, e aí houve um frisson na torcida. Peraí, poxa, já tem até patrocinador querendo bancar, então o Pogba vai assinar com o Corinthians, aquela coisa toda, aquela loucura, até que o clube nega. O clube continua negando um acerto, uma negociação, mas não só isso, ele recusa a oferta da patrocinadora, da empresa da Fatal Model. Com a seguinte nota oficial: o departamento de marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O clube agradece o interesse da empresa. É isso. Então, o Corinthians disse que não há uma negociação. E não há uma negociação publicizada realmente. O que há é um monitoramento. É uma observação do tipo, como é que esse cara está fisicamente? Ele está trabalhando na academia apenas, porque ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro, então a partir de janeiro sim. Ele toparia receber, sei lá, um salário por produtividade, firmar um contrato agora e receber a partir do momento que ele começa a jogar? Não sei. Tudo isso é conversado, é tratado, é discutido, e isso está acontecendo. Isso eu posso garantir para vocês. Não é uma coisa tipo assim, vamos só olhar pelo Instagram aqui o que ele está fazendo. Não, existem contatos acontecendo. Que não significa que esses contatos resultarão num negócio concretizado. O que existe são conversas nesse momento entre staff, jogador, Corinthians e tal, para entender, né? Do tipo assim, não vamos também descartar, jogar fora uma possibilidade de ouro de ter um cara desse quilate, desse nível no futebol brasileiro. Mas repito, o grande entrave ele só pode treinar a partir de janeiro, só pode jogar a partir de março, e em que condições? Então, depois de 1 ano e meio parado. Então, isso deve estar pegando. Você conseguir um patrocínio para daqui a pouco fazer um investimento alto e não saber se o cara vai adaptar, vai performar, vai poder jogar, não vai ter lesão. São muitas variáveis. Agora, não dá para descartar efetivamente. Dirigente do Corinthians na Europa, o que ele foi fazer lá. Vamos falar sobre isso nesse blend de informações. Vamos também falar sobre o salário que Pogba pediu para jogar no Corinthians. O salário não é baixo, vamos te contar essa história. Tem parceiro para ajudar ou não? A negociação avança, esfria, enfim, tudo de Pogba no Corinthians também, aqui nesse blend de informações, que ainda tem. Marco Verratti interessa ao Corinthians, volante italiano que está no futebol do Catar e passou pelo PSG. Vamos falar sobre isso e vou te falar também quem é o maior doador na vaquinha, né, nas doações para ajudar no pagamento da Neoquímica Arena, hein? Quem é o cara, hein? Enfim, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Você sabia que existe, né, o ranking dos maiores doadores da Neoquímica Arena, dos maiores doadores para quitar, né, a dívida da Neoquímica Arena, que está em 700 milhões. É claro que, né, isso já foi abatido porque a campanha está a todo vapor aí, superando os 30 milhões. Mas existe um ranking, eu vou te falar do campeão. Não vou falar de todo mundo, porque senão a gente perderia, né, muito tempo aqui, porque são vários, né, doadores. Mas o campeão, o number one, eu vou falar para vocês aqui, né, quem é que mais doou até o momento, agora tá nessa doação da Neoquímica Arena. Trata-se de Maurício Chamati. Maurício Chamati, ele é sócio, né, da maior corretora de criptomoedas do Brasil, que foi aí avaliada em 1 bilhão de dólares em 2021, tá? Ela é a primeira do segmento, tá? Que é o mercado Bitcoin, é a primeira do segmento a se tornar unicórnio na América Latina, né? Unicórnio, para quem não sabe, são aquelas empresas que atingem, né, um valor de mercado de ao menos 1 bilhão de dólares antes de abrir um capital, né, na Bolsa de Valores. Então, só para você ter uma ideia, né, mercado Bitcoin é a maior aí do Brasil no ramo de Bitcoins, tá?
E você precisa entender também quem é, né, o Maurício Chamati, né, ele que lidera aí como o maior doador, né, os Gaviões, claro, não informaram os valores, tá? Mas o Chamati é o fundador do mercado Bitcoin, tá? É uma das maiores, é a maior do Brasil em questão de corretoras de criptomoedas, né? Na verdade, uma das maiores do mundo, né? A maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Ela conta com mais de 2 bilhões de clientes e 20 bilhões negociados na plataforma, tá? Entrando na história como uma das principais responsáveis por disseminar o Bitcoin no Brasil. Isso é muito importante, né? Você ter, né, a empresa que realmente tem credibilidade no Brasil. A gente já viu várias matérias aí de pessoas que investiram dinheiro em Bitcoin, né? Acabaram, enfim, aí, sofrendo alguns golpes. Já o mercado Bitcoin é bem conhecido aí do Maurício Chamati, que com certeza é um baita corintiano, tá? Lá de Jaú, né? Começou, né, lá de baixo e aí tem hoje tem aí a mercado Bitcoin, tá? O mercado Bitcoin, tá? O mercado Bitcoin faz parte do grupo, né? Que engloba aí também outras empresas, né? O Meu Bank, enfim. Então, esse é o maior doador hoje, tá? Da campanha Neoquímica Arena. Legal, né? A gente saber quem foi, né, que mais doou, né? Até agora dinheiro aí na vaquinha né, do pagamento da Neoquímica Arena. Eu já fiz as minhas doações. Você já fez a sua? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Olha só, o Marco Verratti interessa, tá? Ao Corinthians, o Marco Verratti, jogador de 32 anos, né? É um jogador italiano, tá? O Verratti, jogador que teve, né, grande, né, passagem aí pelo PSG, né? Jogou um grande período, tá? No PSG. É um jogador de seleção italiana, né? 32 anos, né? Já serviu bastante a seleção da Itália. E ele tem contrato, tá, com Al Arabi, né? Até junho de 2025, tá? É o clube aí atual, né? Do Marc Verratti, tá? Ele que teve passagem aí pelo Pescara, né? Depois Paris Saint-Germain, ficou muito tempo, né? Atuando no Paris Saint-Germain, o Marco Verratti, que é um jogador que é bom marcador, aquele primeiro volante, e que tem uma saída, né, uma qualidade técnica muito boa. Ele não é perna de pau, tá? Surgiu a informação, agora tentando lembrar aqui o nome tentando lembrar o nome aqui do perfil, é sangue no olho, tá? Tá vendo? Se eu não lembro, iam falar, Samir deu um migué, não quis dar um crédito. Não, eu sou super honesto em relação a isso. O perfil está dizendo que o Fabinho Soldado viajou para isso, tá? Está priorizando o italiano e viajou para isso. Eu não tenho essa informação, né, que o Fabinho está lá por causa do Verratti. A informação que eu tenho é que alguns nomes de midiáticos, existe uma lista no Corinthians hoje de midiáticos que está sendo analisada por Fabinho Soldado e também, né, pelos profissionais ali do CT Joaquim Grava. O Verratti é um dos nomes. Então preste atenção, a minha informação é bem diferente da deles, tá? A deles aqui já fala que o Fabinho vem priorizando o italiano, que o Fabinho Soldado foi para o Catar para uma missão especial, negociar a vinda dele. Eu não tenho nada disso, só para a gente não confundir as coisas. O que eu tenho é que o Verratti faz parte de uma lista realmente, essa lista que o Corinthians tem de midiáticos é uma lista que a cúpula lá do CT Joaquim Grava resolveu fazer essa lista, né, até para fazer uma espécie de triagem de vários nomes que existem no mercado, porque a patrocinadora master do Corinthians, que você já sabe, que ajuda no pagamento do Memphis Depay, quer trazer outro midiático para o Corinthians em 2025. Então eles estão fazendo uma espécie de triagem, já que são muitos nomes, faz a triagem e vai passando, até chegar naquela lista final. O Marco Verratti está nessa lista, tá? Está nessa lista que tem Sérgio Ramos, tem Firmino, tem até o zagueiro Marquinhos, que está no PSG, tem, é claro, o Pogba. Enfim, é uma lista
né, de jogadores midiáticos, né, que fazem parte, né, dessa triagem, né, que a cúpula corintiana fez. Nessa lista, o que está sendo analisado? Qualidade técnica, claro, em primeiro lugar. Se é midiático, pode dar retorno de marketing, tá? Quantos jogos, né, realizou nas últimas temporadas, porque normalmente esse midiático é um jogador já com uma idade acima dos 30 anos, mais ou menos, né, de 30 anos para cima, porque para poder jogar no futebol brasileiro ou voltar a jogar no futebol brasileiro, né, precisa ser um jogador hoje que não tem grande espaço na Europa. Então, essa lista contém esse tipo de jogadores, tá? Se vale a pena, né, dentro e fora de campo, e também, claro, o clube que joga, tempo de contrato, se tiver livre no mercado, melhor ainda, porque essa é a intenção da patrocinadora Master do Corinthians. E o Verratti, como eu falei, ele tem contrato com o time dele lá até junho de 2025, tá? Então, é um jogador que não é tão impossível assim, tá? Não é tão impossível assim de você está contratando, tá? É um atleta aí que atua numa equipe do Catar e tem Al Arabi, né? O nome é Al Arabi, o time é do Catar e tem aí contrato até o meio do ano, então não seria tão impossível assim. Então, só para deixar você na temperatura certa sobre Marco Verratti e os midiáticos do Coringão. Deixa o like e comente aqui embaixo. Você gosta desse nome? Eu acho que iria muito bem. Primeiro volante, quando se precisa. Vamos falar agora, né? Eu vou trazer para você já duas informações, né? Juntas. O Pedro Silveira, ele viajou à Europa. Ele passou lá em Gana, né? Esteve lá naquele evento junto com o Memphis Depay, inclusive, né, tem foto aí do Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, né? Com o Memphis, o Memphis promoveu uma competição de polo, né, em Gana, país natal do seu pai, apesar de não ter uma relação boa, ele gosta, né, das suas origens, e levou o diretor Pedro Silveira. O Pedro Silveira passou por lá, tá? E para a Memphis Polo Cup, né? Foi no último sábado em Accra, né? Capital aí do país, capital de Gana, tá? Contou com uma série de celebridades lá, de pessoas, enfim. O Pedro Silveira, depois que saiu de lá, ele foi rumo à Europa, tá? O que ele foi fazer lá? A minha fonte deu né, um comentário comigo que fez que ele foi, né, a negócios, tá? Ele foi a negócios, deixa eu ver até se ele usou o termo negócios pessoais, né? Ele foi a trabalho, tá? Ele foi a trabalho. Basta saber se ele foi a trabalho pessoal ou a trabalho pelo Corinthians. Então, a gente não tem muitos detalhes, né? Mas você agora aqui no canal Café do Setorista é o Waze, né? Você já sabe onde o Pedro Silveira se encontra. Não sei se está ainda lá na Europa, se já saiu, mas a fonte me disse que ele passou por lá. E eu conversei depois com uma segunda fonte, que aí me trouxe algo mais específico, tá? Falando que o Pedro Silveira, sim, monitora lá o mercado europeu em relação a ajudar o Corinthians em reforços e em busca de parceiros, tá? Então, Pedro Silveira na Europa é uma coisa que, né, já as peças vão começando a se encaixar, tá? A gente não sabe. Vamos chegar até Pogba? Será que o Pedro Silveira vai ter algum encontro lá com o Pogba na Europa? Não sei, não posso confirmar, né? Tem gente talvez que pegaria uma informação dessa, já juntaria tudo, enfim. Eu não, eu só passo realmente aquilo que as informações, o que as pessoas me passam, né, em relação à informação, e não dou nem um pouco de forçado em nenhuma informação. Pedro Silveira está na Europa, o Corinthians conversa com o Pogba, mas eu não sei se há uma reunião agendada lá do Pedro Silveira com o Pogba. Eu sei que o Pogba, o salário dele hoje, para acertar com o Corinthians, não é menos do que 4 milhões de reais por mês, tá? O Pogba, para jogar no futebol brasileiro, uma fonte me disse que é mais de 4 milhões. 4 milhões, uma fonte até me disse que é 4 milhões e 200 mil reais, tá? Outras fontes dizem que é mais do que 4 milhões, não especificando. Então, isso é só para você ter uma ideia. O salário do Pogba é alto, o Corinthians agora precisa arrumar uma empresa, a patrocinadora Master ajuda com uma parte, mas que ficaria em um valor ainda muito elevado para o Corinthians completar. O Corinthians não tem
né? O Neto disse hoje nos Donos da Bola que a gente tem uma outra empresa que não é aquela lá, né? Que foi recusada ontem. Enfim, então a gente vai ter que aguardar para saber se o Corinthians vai conseguir encontrar mais empresas para bancar o salário do Pogba de 4 milhões e 200 mil, até mais do que isso.